Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário você está assistindo esse estudo, mas acredite que esse estudo é para a glória de Deus, tá bom? Antes de mais nada, desejo a você graça e paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aqui quem está vos falando é o pastor Jarbas Caldas Diniz, certo? Pastor ordenado na Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Tá bom? Só para constar. Meus queridos amigos e irmãos, nós hoje vamos tratar vamos estudar um assunto sobre o sábado cristão. O sábado cristão. Se você observar aí no meu canal, tem várias aulas sobre o Shabat, entendeu? Combatendo algumas heresias. Entretanto, hoje nós vamos saber o Shabat cristão, o descanso cristão, o sábado cristão, certo? Nós devemos entender que Jesus Cristo é o descanso, é o Shabat, é o sábado do cristão, tá certo? O próprio Jesus disse que devemos tomar, eu quero parafrasear, ele nos disse que devemos tomar o seu fardo leve, né? Então, porque ele traz para nós o descanso para as nossas almas, tá certo? O texto que nós vamos estar abrindo aí, no capítulo 4 e o versículo 10 de Hebreus, você pode abrir a sua Bíblia aí em Hebreus 4 e 10, certo? Para nós lermos a palavra do Senhor. Diz assim: porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Então veja bem, quando a gente entrou no descanso de Deus, que descanso é esse? Né? Que descanso é esse? Bom, para nós cristãos, Cristo é o nosso descanso. Então aquele que entrou no descanso de Deus, certo? No seu Shabat, né? Que é o próprio Cristo, assim eu creio, e assim me mostra as Escrituras. E o próprio Cristo disse que aquele que estivesse cansado, que estiver sobrecarregado, ele alivia, lhe dando descanso à alma. Então, Jesus Cristo é o descanso. Tá? Bom, a palavra sábado, de origem hebraica, né? Para o português tem um significado apenas de descanso. Não tem outro significado. A origem da palavra nada tem a ver com sétimo dia, tá certo? Então a palavra Shabat, sábado, não tem nada a ver com a palavra sétimo dia. Ela só quer dizer descanso. O significado da palavra só quer dizer descanso, tá? Portanto, o nosso sábado, descanso, não tem que necessariamente ser o sétimo dia, como era para os judeus. Você está entendendo? Então, os judeus tinham um dia que eles chamavam de sétimo dia, como eu já falei aí em outros estudos anteriores, se você olhar aí, vou deixar os links abaixo desse vídeo, para você ir observando, se você quiser. E você vai perceber que os judeus tinham um dia, sétimo dia. Mas o descanso do cristão pode ser qualquer dia, apesar de a crença que eu tenho na palavra de Deus, e que quando Jesus nos deu descanso das nossas almas, creio piamente na palavra de Deus e todos os dias nós descansamos nele. Tá bom? Bom, essa é a primeira coisa, o significado do sábado. Nós vamos para a segunda coisa aqui, segundo ponto. Por que um dia de descanso? Bom, o apóstolo Paulo fala, acredito em Romanos 14, que uns fazem caso de dias, outros julgam iguais todos os dias. Está lá. Então você pode observar que algumas pessoas fazem caso de dias, outras julgam iguais todos os dias. Bom, cada um vai seguindo seu nível de maturidade.
Tá certo? E aqui nós não estamos aqui, eu não estou aqui nesse estudo para julgar ninguém nem condenar. Eu não sou Deus. Porém, mas porque Deus nos deu um dia para descansar, e foi um dia em 7. Culturas já houve que tentaram mudar esse sistema e descansar depois de 10 dias de trabalho, por exemplo. Mas não deu certo. O certo é, em cada 7 dias, tirar para descanso. Número 1, veja bem. Primeira coisa, a palavra de Deus diz em Gênesis 2:2, certo? Em Gênesis 2:2, que Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Na história da criação, vemos que Deus trabalhou 6 dias. No 7º dia, ele descansou. Isso não quer dizer que Deus ficou suado, ficou afadigado, ficou exausto. Não. Isso quer dizer que Deus foi observar, foi monitorar, digamos assim, foi olhar a sua criação. Você está entendendo? Isso não quer dizer que Deus se canse como um homem, porque Deus é um ser sobrenatural. Deus é um Deus soberano, não se cansa, não se fadiga como os homens, nós, seres humanos pecadores. Então não podemos fazer um comparativo, uma comparação dessas, uma comparação tão débil dessa, porque Deus é um ser sobrenatural. Então, o que é que Deus está querendo dizer para nós? Que teremos um dia de consagração a Deus. Tá? Assim como faziam os judeus. Um dia, por exemplo, um domingo, todos os domingos assemelha-se o quê? O que é que o domingo significa para o cristão? Domingo. Assemelha-se à ressurreição de Cristo. Então nós devemos estar em consagração nos domingos, guardar o domingo, porque lembra-nos o dia da ressurreição do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Uma segunda coisa, Deus santificou o dia do sábado. Você vai ver aí em Gênesis 2:2. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis 2:2. Tá? Vamos abrir aqui a Bíblia em Gênesis 2:2. Bem rapidinho aí, abre a sua Bíblia. A gente está embasado, né? Gênesis 2:2. Diz assim: E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Tá bom? Então, veja bem. Deus santificou o sábado. Como foi que Deus santificou? Deus nos tornou um dia sagrado como se fosse, esse dia sagrado como se fosse um ponto, um motivo de salvação. Até quem prega isso aí, dizendo que se não guardar o dia do sábado não será salvo, não é nesse sentido, isso é uma heresia. É uma heresia, é uma falsa doutrina. Entendeu? É para nós observarmos as obras de Jesus, é para nós adorarmos, é para nós celebrarmos Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por isso que nós guardamos o dia que se assemelha ao dia da sua ressurreição. Tá bom? Terceira coisa, completar a obra. Né? A Bíblia diz que em 6 dias Deus fez toda a sua obra. Nós também temos que completar a cota da nossa tarefa em 6 dias, descansar um dia depois. Então Deus olhou, foi observar, monitorou suas obras para completá-las depois. Tá bom? Terceira coisa, descanso dos judeus. Certo? Judeus. Os israelitas tinham o seu dia de descanso. Era o 7º dia. Primeiro, ordenado por Deus. Quando outorgou a lei ao povo de Israel, também o Senhor ordenou que guardassem o sábado, o 7º dia da semana. Está em Êxodo 20, versículo 10. A razão para que os israelitas guardassem o sábado é o mesmo porque Deus guardou. Era baseado no descanso de Deus que o povo deveria guardar o sábado. Aí, verso 11 do capítulo 20. Então, Deus ordenou ao povo de Israel, o povo israelense, o povo hebreu, que guardasse o sábado para que se assemelhassem à obra que ele fez,
como ele fez as obras e descansou, como ele trabalhou criando as coisas, todas as coisas, então aqueles que o seguissem e o seguem, também se assemelha a ele, certo? Guardando um dia para consagrar-se e celebrar a ele. Hoje, os cristãos celebram a Cristo, a sua ressurreição, a ressurreição do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tá bom? Segunda coisa, uma guarda rigorosa. Para os judeus, a guarda era bem rigorosa. É bem rigorosa. O sábado era para ser um dia de descanso rigoroso. Ninguém deveria trabalhar. Você pode observar aí, vamos ver aqui na palavra do Senhor, em Êxodo 20, versículo 10. Olha aqui. Depois de Gênesis, você abre a Bíblia, em Êxodo 20, e você vai no versículo 10, você vê que é algo bem rigoroso que Deus estabelece ao povo de Israel. Tá? 20, versículo 10. Vejamos aqui. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não façam nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Aí complementa, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Veja bem, qual a diferença entre cristãos e judeus no sentido do sábado? A questão é que Deus trouxe como uma lei rigorosa, certo, para os judeus, para que eles o imitassem, no sentido de que quando fosse trabalhar, parasse um dia para descansar e observar todas as coisas que tinha feito, refletir, se consagrar, adorar ao Senhor. Essas coisas todas os judeus fazem. Assim também os cristãos. Para-se o dia de domingo, entendeu? Que celebramos a ressurreição de Cristo, celebramos em adoração, celebramos em consagração, aproveitamos para falar de Deus uns para os outros, um dia que lembra o dia do Senhor, o dia da sua ressurreição. Tá? Terceira coisa aqui, dentro do ponto 3, a terceira coisa, uma guarda exagerada. O que seria uma guarda exagerada? Com o passar do tempo, os judeus supervalorizaram a guarda do sábado. Pela sua tradição, ninguém podia fazer nada no sábado. O problema está aí. O problema é que quando Deus estabeleceu o descanso do sábado para os judeus, eles exageraram, criaram leis, criaram legalismo, criaram algo insuportável das pessoas guardarem. Certo? É tanto que Jesus é perseguido, mostra os evangelhos, nos dias de sábado, que era para ser uma coisa para disputar Deus, se tornou algo legalista e algo dificultoso de se viver, de se celebrar o sábado. Tá certo? Aí os historiadores dizem que nos dias de sábado era quando o povo judeu eram pegos por outros povos, porque no dia de sábado eles estavam parados, sem fazer nada, né? E os seus inimigos, se aproveitavam desse dia para os escravizar, para os derrotar de forma militar. Tá bom? Quarta coisa, por que guardamos o domingo? Você pode estar se perguntando, por que nós celebramos e guardamos o domingo ao Senhor? Vamos procurar responder aqui resumidamente. Primeiro, porque o sábado foi feito por causa do homem. É o que diz a palavra de Deus. Olha, Jesus disse que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Está em Marcos capítulo 2, versículo 27. Perdão, desculpa. Segunda coisa, Jesus é Senhor do sábado. Mateus 12, 8 fala sobre isso. Ou seja, é Jesus quem controla o tempo, os dias. Tudo está em suas mãos. E ele age com o sábado, descanso, como ele quer. Então, se Jesus é o Senhor do sábado,
Então, ele é o dono do sábado. É ele que comanda o sábado. Terceiro, não estamos mais debaixo da lei de Moisés. Nós estamos na graça de Deus, certo? Por intermédio de Cristo Jesus. Moisés prometeu um descanso para o povo de Israel. Este descanso sábado seria entrado na terra de Canaã. Mas muitos foram desobedientes e não entraram lá. Nós, os que cremos, os cristãos, entramos nesse sábado descanso de Deus, conforme Hebreus, capítulo 4, do verso 3 ao 11. Não estamos obrigados a nos sujeitar à guarda do sétimo dia da lei, conforme Colossenses 2, de 20 a 23. Quem ainda vive guardando dias, meses e anos da lei, está voltando à escravidão da lei, que é isso que Deus não quer, conforme Gálatas, capítulo 4, versículo de 8 a 11. É só você conferir esse texto. Quarta coisa, Jesus nunca enfatizou a guarda do sétimo dia. Jesus enfatizou o amor. Jesus enfatizou o dízimo. Jesus enfatizou a fidelidade conjugal. Jesus enfatizou a oração, o jejum, a justiça, a honra aos pais, mais de todas as leis. Jesus não enfatizou o sábado. Não deveria ser guardado como os judeus guardam. E Jesus era judeu. Deixar bem claro isso. Quinta coisa, Jesus ressuscitou no domingo, por isso que nós celebramos o domingo. Os cristãos, os seguidores de Jesus Cristo, que se chamam cristãos, guardam o domingo. Tá? E porque Jesus ressuscitou no domingo, nós guardamos o domingo. Na lei foi inaugurado um novo tempo para os judeus e houve a instituição do sábado. No Novo Testamento houve a inauguração de um novo tempo e houve a instituição de um novo dia de descanso. No dia em que Jesus ressuscitou, começou um novo tempo. Só você conferir em João, capítulo 20, do 1 ao 10. Tá bom? Sexta e última coisa aqui no quarto ponto, episódios que alteraram o calendário judaico. Veja bem, 2 episódios alteraram o calendário judaico e os judeus não levaram em conta. O primeiro foi o dia de Josué, certo? O segundo foi o sol voltando no relógio de Acais a pedido do rei Ezequias. Só você conferir em Josué 10, do 12 ao 15, segundo Reis 20, versículos 10 e 11. Com isso, alterou o tempo assim. Não sabemos qual foi o dia que adiantou, mas suponhamos que tenha sido a quarta-feira. Tá? Tempo normal, né? Para nós, questão de descanso, é o domingo. Bom, sétima e última coisa do quarto ponto, perdão, aqui que eu... Costumes da igreja primitiva. A igreja primitiva, ou seja, a igreja que foi instituída por Jesus e os apóstolos. Vejamos alguns que mostram que os irmãos guardam o domingo. Eles se reuniam no primeiro dia da semana. Atos, capítulo 20, verso 7. Ofertas eram recolhidas no primeiro dia da semana. 1 Coríntios 16, versículo 12. Para concluir, irmãos, nós não temos que guardar o sétimo dia como nosso sábado, dia de descanso. O costume de guardar o domingo vem desde os tempos dos apóstolos. Essa é uma verdade, certo? Para a conclusão aqui, meus queridos, veja bem, se nós somos cristãos e cremos na ressurreição de Cristo, não tem por que nós voltarmos a questões judaicas no sentido que eu falo aqui do descanso do sétimo dia. Para nós cristãos, dia importantíssimo é o dia da ressurreição, que Jesus disse que ressuscitaria ao terceiro dia. Por isso que nós guardamos o domingo. Para aplicar aí, quero deixar algumas perguntas para que você possa responder, se você assim quiser. Qual o significado da palavra sábado? O significado da palavra sábado, né? Procure descobrir outros textos que mostrem que o sábado tem sentido de descanso também na lei, e não de sétimo dia. O que você pode fazer para tornar o domingo um dia mais abençoado? Uma pergunta que vou deixar para você, se você quiser responder embaixo.
responde e a gente pode interagir aí. Embaixo, abaixo do vídeo postado aí no YouTube, tá bom? Você deixa o seu gostei, você compartilhe, inscreva-se, me ajude, que nós porque nós fazemos isso aqui, fazemos isso aqui com muito amor e com muita oração para abençoar vidas. Para aplicar, as pessoas que não podem descansar no domingo devem escolher um outro dia para descansar, mas é importante separar um dia para se consagrar, para celebrar a Deus e falar de Deus, viver para Deus nesse dia. Claro que a gente vive todos os dias, né? Para Deus. 2. Lembremos que o sábado, descanso, é símbolo do descanso espiritual que teremos na eternidade. Temos que lembrar que o descanso do Senhor Jesus é o símbolo, é a amostra de Deus que nós estaremos descansando eternamente com Ele. É esse o sentido espiritual. Lembre-se que a ênfase não é tanto no descanso, mas em que devemos trabalhar 6 dias e então descansar um dia. Ou seja, nós devemos descansar um dia, nós devemos separar um dia, principalmente o domingo, né? Porque é para a glória de Deus. Embora, claro, existam pessoas que têm que trabalhar no domingo, no shopping, certo? Em algum comércio, em alguma situação, empresa. A gente entende isso, você é cristão e nós entendemos isso, principalmente nós não, o próprio Deus entende isso, certo? Porém, você tem que procurar, diante do espaço que você tem no seu trabalho, diante do espaço que você tem de vida, um dia em que você se consagre, celebre a ressurreição do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que nos deu o descanso das nossas almas, perdoando os nossos pecados, nos dando a eterna salvação, fazendo com que o seu sacrifício nos purifique, nos dê o perdão, a reconciliação com Deus. É isso que nós celebramos quando guardamos o nosso Shabat, o descanso, que não é um sétimo dia, que não é um dia sagrado como um dia de semana, não. É sagrado porque Cristo é o sagrado, porque Cristo é o Senhor, porque Cristo é o Rei dos Reis, porque Cristo nos deu a nossa salvação e o nosso descanso da alma. Esse é o verdadeiro sentido do sábado cristão. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus, certo? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa tua palavra, obrigado por esse estudo, obrigado por essas pessoas que estão assistindo. Que o Senhor esteja abençoando elas ricamente e abundantemente. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos ajude a compreendermos o verdadeiro descanso do Senhor, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Abençoe cada um que está assistindo esse vídeo, em nome de Jesus. Amém. E que Deus abençoe você.